mundo aqui tem voz e vez, todo mundo pode usar a palavra, vir aqui no púlpito e fazer sua fala. Declaro aberta a audiência pública que tem como tema discutir o uso da cannabis para fins medicinais no município de Maceió. Esta audiência foi proposta por esta vereadora que vos fala, Teca Nelma. E antes de começar a mesa de honra, eu gostaria de explicar o rito da audiência pública. Após o meu pronunciamento, nós iremos dividir a fala entre os convidados, técnicos presentes e a população, que juntos irão nortear o nosso debate. Os técnicos presentes terão um tempo de fala de 10 minutos e a população inscrita de 5 minutos. Para facilitar o andamento da audiência, nosso público presente em plenário deverão realizar as inscrições com as assessoras Liliana e o assessor Júnior. Levanta a mão, Júnior. E as... Que horas são? Que horas são? As inscrições da população encerrará às 15h30. Após cada bloco, se necessário, retornarei a palavra aos integrantes da mesa, os técnicos presentes, para responderem os possíveis questionamentos. E nesse momento, eu convido para compor a mesa de honra a segunda vice-presidente da Casa, a vereadora Jeanine Beltrão, o vereador Jonatas Almeida, também para compor a mesa. O excelentíssimo desembargador Tutimés Airan. Representando a Defensoria Pública, que tem aqui um papel extremamente importante, o senhor Marcelo Orantes. O presidente da Comissão da OAB da Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial, o senhor Lucas Sobral. O médico psiquiatra Jimmy Ramos. Representando as associações presentes também, a presidente da Associação Família dos Anjos, a senhora Alessandra Ora. A mesa é grande, queria que coubesse mais gente, mas eu estou tentando ajeitar todo mundo aqui. A senhora Paula Ana Silva Marques, mãe de usuários de canabidiol. E a senhora Letícia Ravelli, diretora-geral da Liamba. A gente fez a mesa mais apertadinha e tinha mais gente para compor a mesa. A gente, não, peraí. Mas, assim, a gente está trazendo esse debate aqui de extrema importância para casa. E aí, eu vou iniciar fazendo o meu discurso para a gente iniciar o debate aqui na casa. Oi. Muito boa tarde a todos, todas e todos presentes. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer imensamente a presença de cada pessoa aqui. Sei que esse tema, o uso medicinal da cannabis, ainda é cercado por muito preconceito, desinformação e medo. Mas também é algo movido por algo muito forte, a esperança. A esperança de mães, pais, cuidadores e pacientes que lutam todos os dias por um direito básico, o acesso à saúde e à qualidade de vida. Estamos reunidos na audiência pública para tratar de um assunto sério, urgente e que precisa ser debatido com responsabilidade: o uso medicinal da cannabis em Maceió. E aqui é importante fazer um esclarecimento. O que está pautado hoje é exclusivamente o uso medicinal da cannabis, que vem sendo adotado em diversos países
por ter bases e evidências científicas. Não estamos aqui discutindo o uso recreativo da maconha ou a descriminalização desse uso. Essa não é uma atribuição do município de Maceió e nem está em debate nesse momento na cidade. O nosso foco é outro: garantir que os pacientes que precisam desse tratamento tenham acesso gratuito, seguro e acompanhado pelo SUS. A gente está falando de cuidado, de dignidade e de ciência. Então, ao abrir essa audiência, eu gostaria de pedir muito respeitosamente o apoio de todos vocês para que possamos nos manter dentro do tema. Hoje, já existem evidências sólidas que mostram a eficácia da cannabis no tratamento de diversas condições. E trazendo um exemplo prático, em 2024 foi publicado um estudo realizado com crianças e jovens com autismo do Hospital Universitário de Brasília, e o resultado demonstrou que 70% dos pacientes apresentaram melhora a partir do tratamento com o canabidiol. Além disso, foram resultados positivos no tratamento de epilepsia refratária, esclerose múltipla, Parkinson, dores crônicas, ansiedade e até insônia severa. E ainda mais evidências, a gente tem, inclusive, medicamentos autorizados pela Anvisa sendo utilizados em todo o país. Só para a gente ter uma ideia, o número de pacientes em tratamento com cannabis medicinal no Brasil chegou a 672 mil em 2024, um crescimento de 56% em apenas um ano. São pessoas que vivem em 80% dos municípios do país, com acesso a mais de 2.000 produtos diferentes. Ou seja, é um caminho que já vem sendo trilhado em outros municípios. O que falta muitas vezes é o poder público garantir esse acesso, garantir o acesso ao direito, no dia a dia dessas pessoas. E mesmo com tantos avanços, a gente sabe que o acesso ainda é restrito, principalmente por conta do alto custo dos medicamentos, falta de informação e preparo das unidades de saúde. Por isso essa audiência é tão importante, porque abre espaço para ouvir especialistas, pacientes, familiares e toda a sociedade civil. A ideia é construir juntos uma política pública que seja eficiente, humana e que respeite a ciência. Muito além disso, a nossa função é combater o preconceito contra esse medicamento, que se tornou muito importante e que, muito além disso, se tornou essencial na vida de muita gente. Vamos construir uma política pública eficiente, inclusiva, baseada em evidências e voltada para as pessoas. Não para o medo, e muito menos para o moralismo, como já tentaram fazer. Aqui, quem ainda tem dúvidas, eu digo, e se fosse seu filho, seu irmão, sua mãe, você também não lutaria por esse direito? O projeto de lei que protocolamos no início desse ano tem como objetivo regulamentar o acesso a medicamentos à base de cannabis para fins medicinais na rede municipal de saúde, garantindo que os pacientes que necessitam desse tratamento possam obtê-los de forma segura, eficaz e gratuita pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, municipal. O caminho ainda é longo, do protocolo, da promulgação, da aprovação, e eu tenho certeza que essa discussão da casa demonstra que o nosso município tem interesse no avanço. Esse projeto de lei não foi construído sozinho. Eu gostaria aqui de ressaltar o trabalho da OAB, que nos procurou desde o ano passado. A gente está nas tratativas, na construção, eles fizeram um projeto, a gente fez outro e a gente conseguiu entrar em consenso em conjunto, porque o que a gente quer é que ele saia do papel e se torne realidade. Então, esse projeto ele foi feito a muitas mãos, não é apenas da vereadora Teca Nelma, mas será uma conquista para todos os maceioenses. Eu espero que essa discussão marque o início de um novo tempo aqui em Maceió, onde a saúde e a empatia caminham lado a lado, onde nenhuma família precisa recorrer à judicialização ou ao desespero para ter acesso a um tratamento que já se mostrou eficaz,
Muito obrigada a todos e todas pela presença, pelo compromisso com a causa. Agradecer também a participação dos vereadores, a vereadora Gianine, o vereador Jonathan. Eu sempre fico muito feliz quando a gente tem mais vereadores nas audiências públicas, porque é muito mais fácil a gente debater no plenário algo que a gente já conhece, que a gente escutou os relatos, que a gente sabe o que é que acontece na prática. Então, eu queria ressaltar para vocês que essa audiência não foi aprovada com unanimidade, mas que mesmo assim ela foi aprovada. E nós estamos aqui resistindo e combatendo o preconceito. Muito obrigada. Só um detalhe para os técnicos aqui na mesa, nós temos o projeto de lei, uma cópia dele que foi protocolado, aqui para vocês darem uma olhada. Quem quiser também ter acesso ao projeto, é só falar com o Júnior, que ele vai enviar para vocês através de PDF, pelo celular mesmo. E também, esse projeto ele é aberto a mudanças. Caso vocês vejam que existiu alguma falha, a gente esqueceu de algum ponto, nós temos aqui a vereadora Gianine, o vereador Jonatas, que podem protocolar emendas para melhorar ainda mais esse projeto. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra a senhora Alessandra Ora, presidente da Associação da Família dos Anjos. Eu vou falar aqui de ladinho, viu? Porque senão ninguém me enxerga aqui, não. Obrigado. É porque eu tenho 1,40 m, viu, gente? E aqui tem mais um pouquinho, né? E vai me cobrir. Mas é só brincadeira. Na realidade é verdade, né? Boa tarde a todas e todos e todes. É um prazer imenso estar aqui. Eu quero saudar a mesa na pessoa da vereadora Teca Nelma. Quero agradecer por esse momento. Ao também o Lucas, né, da OAB, e a vereadora Gianine também. E quero agradecer por vocês também estarem aqui, né? Os outros vereadores, como a Gianine, o Jonathan Almena também, porque são pessoas que realmente também estão comprometidas com a causa. Né? Muita gente tem preconceito com o cannabis. E o cannabis, ele não é uma droga, ele é uma medicação. Como estou aqui representando a Associação das Famílias de Anjos do Estado de Alagoas, que é uma associação que presta assistência a crianças com microcefalia aqui no Estado de Alagoas, eu tenho um neto também, e ele não toma. Mas a gente tem muitas crianças que tomam. Então, quando começou a ser discutido sobre esse tema lá na Assembleia, né, era o deputado Lobão no tempo, depois passou para o... Eita, esqueci o nome. Isso, Ronaldo Medeiros. E aí ficou só, né, infelizmente o Estado não sancionou a lei, né, e ficou só, que foi criado um grupo de trabalho, e esse grupo não avançou. Né? Então, quando foi há 2 meses, a gente procurou ao doutor Ricardo, e ele nos atendeu, foi quando saiu agora aquela nova... solicitação dele, solicitação não, uma ação contra o Estado para que fosse sancionada a lei. Porque é muito importante, é uma pena, vereadora, que outras associações também não estejam aqui. Porque é muito importante esse tema. Porque existe
muitas pessoas que têm fibromialgia, né? Crianças que têm crises convulsivas refratárias, como a própria vereadora colocou aqui. A gente tem criança lá na associação que muitas delas não estavam nem fazendo a fisioterapia, porque as crises eram eram demais. Então, era uma crise em cima da outra, e a gente, infelizmente, estava afastando essa criança da fisioterapia para poder, porque não pode realizar a fisioterapia quando aquela criança está tendo aquelas crises. E voltar para o médico. Volta para o médico passa mais medicamentos e associa com outros medicamentos que têm muitos efeitos colaterais. Porque nós sabemos que o cannabis, ela é uma medicação natural, ela não é industrializada. E nós sabemos que muitas medicações, eu vou citar pelo menos duas. Né? Aqui está a Paula, também, que é uma mãe de criança autista, e que tenho certeza que ela ouve muitos relatos também. Né? Então, a gente lá, o fenobarbital, é o que muitos os neurologistas passam para as crianças tomarem. E ele causa muito efeito colateral no fígado daquela criança. A gente teve criança que precisou ficar hospitalizada, porque usou o canabidiol o fenobarbital por muitos anos. Por muitos anos. Uma criança nascer e até os 7 anos tomar um fenobarbital, né? Então, infelizmente, houve efeitos colaterais. A gente tem o Depaquene, além dele ter muito corante, ele é muito doce. Além dele ter muito doce, ele traz a criança fica com muita secreção. Então, tudo isso é efeito colaterais. Nós temos o Sonebon, que a criança fica com muita cialorreia. O que é cialorreia? Muita baba. E aquela baba, ela pode broncoaspirar. Então, assim, é muita coisa, doutor Tutimés, que, infelizmente, essas medicações, elas causam. E, infelizmente, existe muito preconceito ainda. Muito. Mas só quem sabe na pele é nós que vivenciamos todos os dias. Só quem sabe somos nós. Além da burocracia para a compra, é necessário a judicialização. Nós sabemos, todos os senhores sabem, que a judicialização, ela demora. E essa criança, ela precisa usar. E aquela mãe sai mendigando. Ela sai fazendo campanha nas redes sociais para que o filho não volte para o hospital, ficar internado, tomar clonazepam na veia e ficar lá. E chegar ao ponto de ser entubado, porque a gente já teve criança entubada por conta das crises que estavam demais. Então, assim, eu não vou me alongar tanto, mas eu quero agradecer. Né? Eu nem vinha, eu ia estar em Delmiro Gouveia, numa reunião lá, mas eu preferi deixar de lá e estar aqui. Porque é um momento muito importante. A gente precisa avançar mais, porque as crianças esperam, as pessoas com fibromialgia também esperam, inclusive minha mãe é uma paciente com fibromialgia, então, e outras. Pessoas com depressão, né? Então, é urgente, é para hoje, não pode esperar mais. E agradeço muito pela oportunidade. Obrigada. Muito obrigada, Alessandra. É muito importante o seu relato aqui, muito importante também porque demonstra que existem diversas pessoas que necessitam desse medicamento e muitas vezes não são ouvidas. E hoje você está sendo uma voz para elas, trazendo esse debate aqui para a Câmara de Vereadores. Gostaria também de registrar a presença do senhor Lucas Batista, representando a Igreja dos Humildes. Gostaria de registrar a presença da senhora Érica Nicásio, representando a Rede Nacional Feminista Antiproibicionista. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o senhor médico psiquiatra Jimmy Ramos. Olá, tá bom? Olá, boa tarde a todos. Está saindo bem o som? Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer à vereadora Teca Nelma pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. E me chamo Jimmy Ramos, sou médico psiquiatra e prescrevo
o canabidiol, a cannabis medicinal de um modo geral, no meu dia a dia. E isso me traz uma satisfação devido ao bem-estar dos meus pacientes. Aqueles pacientes com depressão, com transtorno de ansiedade, com pânico, com insônia, que sofre de dor crônica, que tem algum nível de neurodivergência, pessoas dentro do espectro autista. Então, esse público, hoje, eles conseguem, é possível chegar até um tratamento com a cannabis medicinal e ter seus benefícios. E que benefícios são esses? Uma melhora na qualidade do sono, um sono mais reparador. Eu costumo dizer que quem dorme bem não quer guerra com ninguém. Quando a gente consegue ter realmente esse sono de restauração, o outro dia é um dia com melhor humor, com mais disposição, com mais energia. E é nesse ponto que assim eu gostaria de frisar uma das principais melhoras do uso do canabidiol, para melhorar a qualidade do sono. Hoje a gente vive uma epidemia de uso de medicamentos para dormir. Rivotril, diazepam, zolpidem, medicamentos que muitas vezes foram prescritos por ser a única opção no rol terapêutico para ser utilizado e que acabou gerando também problemas. Pessoas dependentes desses medicamentos que não conseguem muitas vezes ter uma boa qualidade de vida, mas também não conseguem sair do medicamento. E, em especial, trazer a questão do zolpidem, um fármaco que veio para substituir os antigos benzodiazepínicos na promoção de um sono reparador. Quantas e quantas pessoas hoje tomam o zolpidem, têm algum comprometimento devido ao seu uso, não estão bem e não sabem que existe um caminho possível, seguro e eficaz para a sua substituição. Quando a gente acompanha um paciente que precisa fazer mudança de medicação, retirada, existem alguns medicamentos que são difíceis de você fazer essa substituição, mas com a cannabis, essa transição tem sido muito mais fácil, mais tranquila, com mais conforto. E, na minha prática, tenho visto esse benefício, tenho visto a melhora dos pacientes, mas ainda permanece o desafio do acesso. O acesso não tem sido, não está sendo para todos. E muitas vezes eu sinto, assim, pela possibilidade que aquele paciente poderia ter, de fato ter um tratamento eficaz, mas por conta dos desafios de chegar até ele, acabou não acontecendo. Então, eu torço, eu trabalho e eu estou assim, disposto a contribuir naquilo que for necessário, com a minha experiência, com a perspectiva dos pacientes que eu acompanho, para que a gente possa enriquecer esse debate e cada vez mais o canabidiol e os medicamentos derivados da cannabis sejam mais acessíveis aqui no município de Maceió. Muito obrigado pela palavra. Muito obrigada, Jimmy. Gostaria de convidar a senhora Paula Ana Silva Marques para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Mesa bem enriquecedora, né, hoje. Eu sou Paula Marques, sou mãe do Miguel e Ana Milena. Ambos são do espectro autista. O Miguel, ele é autista porte 3 e a Ana Milena é autista porte 2. Também sou PCD e tenho também TDAH. É difícil para mim controlar, mas eu tento tudo ver de uma forma conjunta a nossa vida. Vamos lá. Referente à trajetória do Miguel. Quando eu peguei o diagnóstico dele no dia 18 de novembro de 2020, foi um pouco complicado e triste para mim, porque eu não sabia lidar com o aspecto autista, principalmente no grau que ele estava, que era o grau 4, que foi para o 3. Nisso eu comecei, me recusei a usar alopáticos, até porque eu sabia da diversidade, como era no organismo, e eu me rendi ao Respiridon. O Respiridon, ele é líder na medicação para as crianças do espectro autista, para controlar o estresse, o sono, as mordidas, as agressões físicas, tanto com as outras pessoas e com eles mesmos. Então, o Miguel foi a primeira opção que ele tomou, e ele começou com a dosagem pequena. Nisso, 6 meses após o uso, ele já começou com compulsividade alimentar, ansiedade, a flora intestinal dele não estava mais regulando. Então, isso me deixou muito triste, porque eu digo, meu Deus, eu estou dando uma medicação para melhorar e está dando outros efeitos colaterais.
E nisso também ele começou a ter que aumentar a dose. O meu filho chegou a tomar o uso do Risperidon 5 miligramas ao dia. Então, todos nós sabemos que esse uso de medicamentos antidepressivos em excesso pode dar ataque cardíaco, então esse é o meu maior medo. Também o Risperidon ele tem os efeitos colaterais, resfriados, alterações na mama, e também ele reduz a forma do comportamento da criança diante do sensorial, da forma como é agida. Então, eu comecei a usar alopáticos também, Depakene, porque também ele era epilético, aí ele tomou Depakene, Risperidon, ele tomou também Odol, ele tomou Neosine, ele tomou todas as medicações possíveis que já foram passadas. Depois de 2 anos, ele começou a usar o cannabis, sendo que eu não queria usar o farmacêutico, porque eu sabia que o farmacêutico ele não era 100%, e principalmente o uso dele tem outros holopáticos dentro. Então, eu queria totalmente o natural. E eu consegui a instituição Liamba, fui bem abraçada por ela, ela me mostrou todos os benefícios do óleo, e eu comecei a usar no Miguel. Eu até disse a Letícia Raviello, olha, eu vou fazer todo o relatório dele, porque eu sou a mãe que dou a medicação e faço todo o relatório, independente. E quando eu fiz esse relatório, em menos de 15 dias, o Miguel, a flora intestinal dele melhorou, ele conseguiu se regular no sono, ele conseguiu sentar, se concentrar, a partir da agressão dele se bater em outros lugares do corpo, que ele se jogava na parede, metia a cabeça, se mordia. Então, tudo o cannabis foi melhorando também a coordenação motora dele fina, a mastigação, e ele tinha alergia a ovos, e hoje ele não tem mais. Então, para mim, foi muito bom o uso do cannabis na vida do meu filho, mudou totalmente a minha vida, porque eu já estava exausta emocionalmente de lidar, principalmente com 2 crianças atípicas dentro de casa. A Ana Milena, ela tem ansiedade, então, quando ela começou a usar o óleo, já foi totalmente diferente, porque são 2 crianças de aspectos diferentes, o 2 e o 3. A Ana Milena já melhorou a ansiedade, ela tirou um pouco da seletividade alimentar dela, e a parte assim, mais fantástica que eu achei dela foi a fala, que ela começou a falar, e a minha filha nunca teve fono, porque todos já sabemos como é difícil aqui no estado, né, as terapias. Então, minha filha nunca teve fono e ela começou a falar. Então, para mim, isso foi muito enriquecedor. O cannabis medicinal, ele tem mudado as vidas de pessoas. O meu filho, ele tinha crise de ausência de praticamente 10 minutos. E quando ele começou a usar, também ele melhorou. Então, quando eu fui atrás da medicação, eu fui porque eu já estava exausta emocionalmente, eu não aguentava. Eu já tinha usado todos os tipos de medicamento. Ele chegou a usar 10 tipos de alopáticos diferentes. A Ana Milena, eu fiz o uso do Risperidon, porque eu passei 15 dias sem dormir. Então, eu me rendi à medicação, e para mim foi difícil. E ao decorrer do tempo, eu consegui fazer o desmame, graças a Deus, dos alopáticos. Do Risperidon, depois de 2 anos, eu consegui, de quase 1 ano e 6 meses, eu consegui fazer o desmame. E da Ana Milena também eu consegui estar com 4 a 5 meses que eu consegui fazer o desmame. Então, para mim, hoje, tudo isso está acontecendo. Eu fico muito feliz. E eu quero provar também a vocês que o cannabis medicinal, e principalmente o artesanal, ele funciona. E para mim ele funciona melhor do que o farmacêutico. Eu tenho um grupo, Linha SUS do Estado, com cerca de quase 165 mães, e eu tenho um grupo de medicação. Porque a gente precisa, às vezes falta no SUS, então a gente fica trocando. E o grupo de medicação é 253 pessoas. E tem pessoas que fazem uso também do cannabis farmacêutico. E eu tenho como comprovar que não é igual o artesanal, porque eles não conseguem fazer o desmame. Eles usam 3, 4 medicamentos junto com o cannabis farmacêutico. Já o cannabis artesanal, não. E depois que o Miguel começou a usar o THC e a Ana Milena o THCA, a parte da concentração, do olhar, você chamar o seu filho e ele saber que você está falando com ele, é muito gratificante. Ontem eu quase chorei, porque o meu filho, desde os 9 meses, ele toma água na chuquinha. Ele não consegue tomar água de forma como a gente toma da coordenação motora fina. E eu falando com as meninas do grupo, e ele pegou dele mesmo a água e colocou na boca, com a dificuldade dele. Mas eu chorei, o pessoal, nossa, Ana, eu chorei, porque meu filho tem 7 anos. Então, a gente já fez a consulta dele neuropsicológica, e ele tem a idade de 2 anos. Imagina você com uma criança de 7 anos, com a idade de 2. Então, já tire por aí que o meu filho, ele conseguiu pegar o copo, hoje foi o copo, hoje meu filho consegue sentar para comer com a gente.
Então, é gratificante. Meu filho passava 24 horas em pé. A primeira coisa, eu tenho até o áudio, assim, Letícia, a primeira coisa que eu quero na minha vida é que meu filho sente. Se meu filho sentar, eu me emociono, porque se meu filho sentar, eu agradeço a Deus, porque ele não sentava. Oi. E ele começou a fazer a movimentação, pegar eu, meu Deus, ele está tomando água. Foi a mesma sensação. Quando ele começou a sentar, quando ele começa a pegar água, quando eu falo Miguel, ele olha assim para mim, ele diz que é minha mãe está chamando. É muito bom. A Ana Milena também. Então, tudo isso aqui que está acontecendo é maravilhoso. E muito obrigada por essa oportunidade de todos vocês. E eu fico feliz por vocês me ouvirem, porque isso é uma angústia, não só minha, é de várias famílias. Eu queria ter muito ajuda, eu queria muito ajudar várias mães, eu queria ter poder, a possibilidade. Eu faço o que eu posso dentro das minhas condições psicológicas, porque eu também tenho que me cuidar. Mas eu vejo muitas famílias sofrendo, crianças se mordendo, crianças se batendo, criança não sentando. Hoje tem muitas crianças fora de aula por conta de agressões físicas aos professores. Então, quero que todos saibam que isso que está acontecendo aqui é tudo em prol das crianças, em prol dos pacientes. Então, espero que todos vocês tenham um olhar melhor, tenham uma empatia e mostrem que a medicação canabidiol realmente ela é enriquecedora. E obrigada a todos. Muito obrigada, Paula. Seu relato realmente é um divisor de águas para todos nós que estamos aqui, porque mostra a efetividade do medicamento, mostra que a gente deve combater os preconceitos e os avanços que seu filho, sua família estão tendo, justamente por utilizar o canabidiol. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra a senhora Érica Nicásio, representando a Renfa. Boa tarde a todas, todos e todos aqui presentes. Eu me chamo Érica. Na minha audiodescrição, eu sou uma pessoa com 1,64, estatura de 1,64, cabelos cacheados. Estou vestindo uma blusa branca, por dentro uma blusa amarela escrito Renfa. Estou com uma calça verde e um brinco longo, um brinco de produção artesanal indígena. Tenho anéis nos dedos. O meu símbolo é a letra E em libras, fazendo um movimento, imitando os meus cachos, os cachos do meu cabelo. Como foi dito, eu faço parte da Renfa e também sou diretora da Associação Liamba. A Renfa, que é uma rede feminista antiproibicionista, que hoje está em quase todo o território nacional e também na América Latina, e tem protagonizado dentro do debate antiproibicionista, pautando políticas de drogas, ocupando o Conselho Nacional de Política de Drogas, entre outros conselhos, levando essa temática. Eu sou educadora popular, também sou, como eu disse, sou diretora da Associação Liamba, e a Associação Liamba, ela tem um compromisso antirracista. A gente se coloca nesse lugar antirracista e leva esse debate em todos os lugares onde nós ocupamos. Como educadora popular e aprendiz de Paulo Freire e Nego Bispo, e com o compromisso de combater o racismo estrutural aqui nessa casa, na Casa do Povo, eu não vou falar a palavra cannabis, eu vou falar a palavra que popularmente é conhecida. Eu vou falar a palavra que mata negros e negras, jovens periféricos todos os dias, e a palavra é maconha. Essa palavra que vem de origem, essa planta que vem de origem negra, de origem indígena, e que o racismo tenta apagar todos os dias, quando tenta mudar o nome popularmente conhecido. O nome dessa palavra é maconha. Gostaria de saudar todas essas pessoas, antes que eu esqueça, em nome das mulheres negras que todos os dias perdem os seus filhos para o encarceramento em massa. Gostaria de pedir aqui a mesa composta por várias pessoas brancas, várias pessoas, inclusive, com muitos privilégios, que tenham um compromisso antirracista, né, porque eu não sei se todos têm, mas as pessoas que têm esse compromisso, que coloquem para si o compromisso também de romper o preconceito com a palavra maconha e comecem a utilizar essa palavra para que, de fato,
a medicação seja acessível, para que as pessoas que não entendem o que é cannabis, que está lá na ponta, na Levada, no Bio, ou em outros bairros periféricos e não sabe o que é cannabis e de onde vem esse termo, possam entender que nós estamos falando da mesma planta. A mesma planta que mata, a mesma planta que prende, é a planta que vem salvando vidas e transformando realidades. E somos nós, pessoas que temos esse compromisso e que temos o privilégio de estar aqui, o privilégio de estar nessa mesa, o privilégio de estar pensando as leis que vai regir esse município, que tem que fazer esse combate. Então, cada uma e cada um que está nessa mesa, se de fato tem o compromisso com o antirracismo, coloque no seu vocabulário a palavra maconha. Veio agora recentemente da Paraíba um encontro, um festival, que foi um festival de 2 dias, com diversas lideranças, lideranças políticas, lideranças indígenas, lideranças de povos de terreiro, médicos, psiquiatras, e todas as pessoas falavam a palavra maconha e não tinha medo. Mais do que isso, tem respeito. Respeito à planta e uma erva sagrada que tem história, que tem ciência e que tem sabedoria. E hoje, meu papel enquanto uma educadora popular é falar que não existe saúde se não existe bem viver. E não existe bem viver enquanto a saúde for restrita para as pessoas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o lazer também é saúde. O uso social também é saúde. Muitos de nós aqui chegamos nas nossas casas, quem bebe uísque, bebe seu uísque para relaxar. Quem bebe um vinho, bebe seu vinho para relaxar. Quem fuma um cigarro, fuma o seu cigarro para relaxar, porque isso também é medicinal. Então, precisamos falar do uso da maconha em todos os seus âmbitos, inclusive no âmbito social, inclusive em aspectos religiosos, em outros espaços que não seja único e exclusivamente medicamentoso. Mas, quando for falar do uso medicamentoso, que possamos lembrar... Mais um minuto para concluir, por favor. Obrigada. Quando for falar do uso medicamentoso, que possamos lembrar da medicina tradicional, da medicina popular, que as pessoas tenham direito, assim como plantar o seu sarginho. Estou ali tomando um chá, inclusive, que a casa me ofereceu. Que eu possa ter o direito de plantar na minha casa e fazer o meu próprio medicamento. Porque isso sim é acesso de verdade. Isso sim é acesso para todas as pessoas, com formação e com educação. Não é a indústria farmacêutica, não é um monopólio de pequenas associações ou grandes associações que vai definir ou vai só distribuir. O acesso tem que ser público e gratuito para todas as pessoas e de verdade. Obrigada. Muito obrigada, Érica, por todo o seu pronunciamento. Gostaria aqui de convidar agora para fazer uso da palavra a senhora Ana Lúcia Mota, da FAEAL. Vem aqui conosco, Ana. Eu sei que nem a Alexandra Ora, vou baixar aqui um pouquinho. Bom, boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, uma mesa tão bonita, né? Tão recheada de pessoas tão importantes, né? Eu faço parte da FAEAL, sim, e eu estou aqui por causa dessa pessoa, que é a pessoa mais importante da minha vida. Eu sou mãe e vó atípica. A minha neta, ela tem microcefalia pela síndrome congênita do Zika vírus. Ela não faz uso do carbamediol, mas eu conheci há 5 anos atrás, em Campina Grande, na Paraíba, quando a FAEAL teve uma parceria com um centro de pesquisa chamado IPESC, que lá as crianças já usavam o carbamediol há 5 anos atrás. Talvez eu não consiga pronunciar a palavra, porque eu tive muita dificuldade em aprender, porque assim tem muitas palavras complicadas. Enfim, a gente teve mães lá que elas usaram o carbamediol na gravidez, porque elas achavam que isso poderia ajudar as crianças para que elas não nascessem tão comprometidas pela síndrome congênita do Zika, já que tinha tantas crianças comprometidas. Então, assim, existiam muitas crianças que já usavam o carbamediol lá em Campina Grande, na Paraíba, porque lá elas já vinham de outros estados, como o Maranhão, que lá ele era legalizado e por isso as mães usavam. E uma coisa que a Alexandra falou aqui, que eu não vim aqui para defender
Mas, assim, eu fico muito surpresa com a audiência pública tão rica, proposta assim pela TECA, e a gente ter tão poucos representantes de instituições aqui, porque nós temos várias patologias, nós temos muitas, milhares. A FAEAL, nós temos em torno de 430 mães, entre estado e aqui a capital. E só veio eu e a presidente. Autista, nós temos com a Paula, temos mais alguém aí, né? Só os nossos representantes públicos que estão aqui. Então, assim, eu estou mais para reclamar com os pais, porque não adianta você ir para a televisão, fechar a rua, brigar, esculhambar políticos, quando você tem a oportunidade de vir na casa, ter as pessoas certas para lhe ouvir, para lhe apoiar, e você sair com uma resposta e vocês não comparecem. Então, hoje eu digo assim, eu me sinto decepcionada com os pais, com as mães, com as famílias atípicas, por ter a oportunidade de lutar pelo medicamento digno, um medicamento que vai tirar todos os outros, que como esses medicamentos, o Keppra, Tilepital, o oxamazepina, todos esses, eles fazem com que as crianças desenvolvam muito rápido. A minha neta tem 9 anos, ela tem mama, ela tem pelo, ela tem secreção vaginal, que uma mulher de 30, 40 anos não tem. Então, se a gente tem esse medicamento, que pode promover uma qualidade de vida melhor para elas, então que vocês nos escutem e que ele seja aprovado e que as pessoas certas possam fabricar e distribuir para as famílias que realmente precisam. E meu muito obrigada a todos. Muito obrigada, Ana. Estou com saudade da Dayara, ela também pertence aqui a essa casa, pode trazê-la das próximas vezes. Gostaria de convidar, representando a Defensoria Pública, o senhor Marcelo Arantes. Uma boa tarde a todos e a todas presentes. Eu quero cumprimentar essa casa, na sua pessoa, vereadora Teca, agradecer muito o convite que foi feito à Defensoria Pública para participar dessa audiência pública que nós reputamos de uma importância sem igual no trato dessa matéria. A Defensoria Pública acompanha com bastante interesse todo o debate a respeito do fornecimento desse tipo de medicação à população. Nós comparecemos hoje, atendendo ao convite da vereadora, muito felizes porque nessa semana a gente, na Defensoria Pública, nós estamos festejando a obtenção de uma decisão liminar do Tribunal de Justiça aqui do Estado, o desembargador Totimés está aqui disponível também, e essa decisão do desembargador Márcio Roberto, ela atende um pedido da Defensoria Pública no âmbito do Estado, e eu quero contribuir com essa informação, porque isso pode fomentar até o debate no âmbito do município. A Defensoria Pública observa que no Estado de Alagoas tem uma lei, desde o ano de 2022, promulgada pela Assembleia Legislativa, e a Secretaria de Saúde do Estado, até o presente momento, não regulamentou esta lei. Foi criado um grupo de trabalho, me parece que teve apenas uma reunião desde então, mas nada mais foi estabelecido. A Defensoria Pública, então, ajuizou essa demanda para que o Poder Judiciário obrigue o Estado de Alagoas a regulamentar essa lei. A importância da regulamentação dessa lei, que, repito, já prevê, né, ou seja, nós temos no Estado de Alagoas uma lei para todo o Estado que já prevê esse tipo de tratamento aos cidadãos. Falta apenas a regulamentação. Ou seja, nadamos e morremos na praia. E a Defensoria Pública não fecha os olhos para isso. Então nós festejamos muito essa decisão liminar que saiu essa semana. O que essa decisão prevê? Essa decisão obriga, por ordem judicial, o Estado de Alagoas a, no prazo de 30 dias, já apresentar um cronograma de medidas a serem implementadas para a regulamentação da lei. Obriga o Estado de Alagoas, através da Secretaria de Saúde, a, no prazo de até 60 dias, elaborar o PCDT, que é o projeto clínico, o plano clínico de diretrizes terapêuticas. Ou seja, é o que vai proporcionar, né, doutor, que os médicos possam ministrar com maior segurança ainda essa medicação aos pacientes. Então, hoje, né, e também obriga, me permita concluir, que o Estado forneça já de imediato a qualquer criança e adolescente
E eu digo isso aqui com muita importância, a FAEAL e outras entidades que estiverem presentes, qualquer criança, adolescente hoje no Estado que tem em suas mãos uma prescrição médica, um laudo médico fundamentado, pode procurar em todo o Estado de Alagoas, qualquer unidade da Defensoria Pública e pedir para que requisite ao Estado de Alagoas que forneça imediatamente essa medicação. Isso para todo o Estado de Alagoas. Então veja que a Assembleia Legislativa do Estado, vereadora, o Poder Judiciário do nosso Estado já estão dando, em uníssono, um recado muito importante. É uma legislação que vem para avanço. E é muito importante que a nossa casa aqui em Maceió também regulamente esse tema, também edite uma norma dessa natureza, porque todos nós sabemos que o SUS, a função de oferecer o direito à saúde, que é um direito fundamental ao cidadão, ele é tripartite, envolve União, Estado e município. Onde um ente falha, o outro pode entrar e suprir alguma falha. Então é muito importante que Maceió também encampe isso. Eu sempre digo o seguinte, a ciência não pode ser barrada por qualquer preconceito. Eu perdi, vereador João, dos vereadores aqui presentes, eu perdi minha mãe para o câncer alguns anos atrás. Eu digo a você, minha mãe, durante todo o tratamento dela, eu e meu pai, a gente pensava assim, rapaz, qualquer medicação que me disserem que é eficaz no tratamento da minha mãe, nós como familiares vamos ficar felizes. Ah, porque é da maconha. Ah, porque não sei o quê. Gente, é uma substância extraída dessa planta, comprovado cientificamente. Nós não estamos aqui tratando de uma invenção, nós estamos inventando roda. A ciência comprova os benefícios desse tratamento. Na ação movida pela Defensoria Pública contra o Estado, nós lá detalhamos, inclusive, várias situações de associações, a FAEAL é uma delas, né? Mães de crianças com microcefalia decorrente do Zika vírus, com epilepsia refratária, autismo, depressão grave, uma série de patologias, como disse o doutor aqui mais cedo, que são muito eficazmente tratadas com essa medicação. Então, a Defensoria Pública festeja essa decisão do Tribunal de Justiça recente, comunica, aproveita esse espaço aqui, vereadora Teca, para comunicar a toda a sociedade, não só de Maceió, mas para todos que tenham acesso, a gente sabe do alcance que essa casa tem, e Vossa Excelência também, para que toda a população saiba que pode procurar a Defensoria Pública para essa medida. Essa medida, ou seja, as pessoas tendo de judicializar individualmente, abarrotando os armários, eu posso dizer, né, desembargador Totimés, do Poder Judiciário com ações individuais, quando, na verdade, existe uma legislação já no Estado, existe toda uma diretriz ali dada pela ciência, para que isso possa ser ofertado de forma segura, tranquila, sem maiores burocracias. Então, essa medida, e aqui no município, a regulamentação disso vai vir também. Eu tenho certeza que a casa vai conseguir avançar nisso, superando o preconceito, superando barreiras, porque o preconceito não pode ser uma barreira, repito dizer isso aqui, à ciência. Portanto, é com muita satisfação, com muita alegria, que a Defensoria Pública traz essa contribuição ao debate aqui. Estamos abertos à população, a Defensoria Pública é uma casa também do povo, nós estamos ali para dar acesso à justiça a qualquer cidadão em qualquer problema que a pessoa tiver. A justiça não pode ser uma para o rico, não pode ser uma para o pobre. Nós temos situações lá que nós acompanhamos de perto, que chegam inclusive a situações mais drásticas, que a gente tenha certeza que se o tratamento tivesse sido ofertado para aquela pessoa mais cedo, de forma adequada, tudo poderia ter sido melhor tratado no início. Portanto, eu agradeço muito a vereadora Teca, o vereador Jonas, a vereadora Janine Beltrão, mais uma vez a oportunidade da Defensoria Pública usar o púlpito dessa casa e coloco a Defensoria Pública à disposição da casa, de toda a população, para enriquecer o debate e a gente alcançar o direito de todas e todos. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Marcelo. Muito importante a presença da Defensoria em diversas audiências e debates que a gente traz aqui na casa. A Defensoria sempre está presente e a gente fica muito feliz porque sabe que são incansáveis em luta por direitos. Nós, enquanto eu faço parte como presidente da Comissão de Direitos Humanos, então temos uma parceria muito grande, porque a defesa que fazemos aqui, vocês também fazem na Defensoria. Então, muito obrigada pela presença. Gostaria de registrar a presença da senhora Daiane Ross, representando a Marcha da Maconha.
Gostaria de convidar para fazer uso da palavra a senhora Germana Cavalcante, do Brastemp. Eu queria primeiro falar como irmã da Keila, que teve câncer durante a pandemia, um câncer muito agressivo, que, graças a Deus, ela era funcionária de um hospital universitário na Suíça, no CHUV, e ela teve acesso aos melhores tratamentos, inclusive esse hospital ele mais 2 lugares no mundo tem uma máquina nuclear para tratar o câncer. Então, assim, minha filha foi salva porque ela teve, minha irmã foi salva porque ela teve acesso aos melhores tratamentos. Mas isso não a isentou das sequelas do câncer. Ela estava sofrendo de dores neuropáticas fortíssimas, e isso destruiu assim, a qualidade de vida dela. E foi o uso da cannabis que trouxe vida, trouxe razão para ela viver, para ela continuar vivendo. Porque ela não só tentou desistir várias vezes de viver durante o tratamento, e eu posso dizer isso porque eu acompanhei ela diariamente, aqui em Maceió, como se eu estivesse na Suíça com ela. Minha força para ela, meu cuidado era diário. E foram muitos momentos para desistir, muitos momentos para desistir. E foi assim, a gente sabe que no tratamento do câncer, às vezes, o próprio tratamento é muito pior, muito mais nocivo do que a própria doença. Então, isso deu possibilidade dela, depois, a cannabis, depois ela lidar com as sequelas, que são enormes, dores neuropáticas diárias, e fora as outras fragilidades, né? Com sono, várias vulnerabilidades que chegam, assim, né? Emocionais. E eu acredito muito nesse remédio, eu vejo assim que a maior parte das pessoas que eu me relaciono, elas não têm acesso ao tratamento, porque é muito caro, é difícil de manter, e eu também tenho uma formação, e eu faço parte de uma parcela da sociedade que acredita que o remédio, ele está à mesa, e ele está no quintal da nossa casa, e ele está ali na praia, no sol, ele está na natureza. Quanto mais o homem se distancia da natureza, mais ele adoece, a gente vê isso hoje. E a medicina que eu acredito é a medicina que aproxima o homem da natureza, a medicina que trabalha com os fitoterápicos, trabalha com os elementos, com os remédios dinamizados, biodinâmicos. E eu tenho muito, assim, o desejo, e eu já estou, assim, me preparando para prescrever na área da odontologia, a cannabis. E eu acho que tenho também 3 irmãos que fazem parte de uma aldeia Cariri Chocó aqui, e fui professora humanizadora da educação Waldorf, e eu acho que a gente precisa olhar para essas gerações que a gente está formando, para as crianças, e a gente precisa agir logo, sabe, para cuidar dessas gerações, porque a gente já vê um processo de adoecimento na fase adulta muito grande, né? A gente vê coisas epidêmicas
a gente vê depressão de maneira epidêmica, a gente vê câncer de maneira epidêmica, várias doenças de maneira epidêmica. Então, o remédio está acessível, o remédio faz parte já há milênios da cultura dos povos. E Mais um minuto para concluir, por favor. E por acreditar tanto nisso, eu me juntei assim a gente começou a vivenciar isso nas nossas relações e a gente hoje está caminhando para formalizar uma associação. Eu sou uma das sócias fundadoras da Brastemp e eu acho que é isso. A gente precisa aproximar o homem da natureza. A cura é muito mais acessível do que a gente imagina. Obrigada. Muito obrigada, senhora Germana. Gostaria de convidar a segunda vice-presidente da Casa, a vereadora Janine Beltrão, para fazer o uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu queria primeiramente parabenizar a Teca por essa audiência. Te confesso que, por tanto que é falado, por tanto que é mencionado na rua, fiquei com o pé atrás de participar ou não. Mas quando você falou que ia tratar para usos medicinais, tratamentos de pessoas que realmente precisam da planta cannabis, eu vim porque, assim, para me colocar no lugar das pessoas que tanto precisam. Até nada contra que a discussão aqui é com relação para uso medicinal, mas eu primeiramente conheci a palavra maconha. Cannabis eu tive que procurar o dicionário para entender o que era. A verdade é essa. Mas a gente tem acompanhado tanto, e principalmente em outras audiências, a questão das famílias atípicas. E é uma lei regulamentada federal e o Estado de Alagoas não cumpre, né? Estava até discutindo com o desembargador Tutimés e o pessoal ali se existia alguma forma até de regularizar a quem faz esse tipo de plantação, de quem cultiva para uso medicinal. Que talvez, eu sei que existe muito preconceito da população. Quando a gente trata de um assunto assim, vem logo o preconceito. Eu tenho um pai também que faleceu do câncer. E se, como ele é das antigas, se eu chegasse para ele para oferecer um tratamento baseado na maconha, ele dizer, e eu sou maconheiro? É o primeiro, né, termo que a pessoa usa. Então, é preciso mais informação, é preciso debater e discutir mais o assunto, principalmente quando a gente trata da saúde das pessoas. A dificuldade é tão grande pelo SUS, para a gente conseguir tratamentos, né? Para a gente conseguir que nossos familiares ou pessoas que precisem de tratamentos farmacêuticos, e como disse aqui, me desculpa, esqueci o nome dela, que acabou de falar, o tratamento pode estar no quintal de casa. Então é importante também que a Casa do Povo, discuta esses assuntos. Não por questão de polêmica, não por questão de ideologia, ou por questão que ache isso ou ache aquilo, porque assim, depois que você faz parte da Câmara de Vereadores, você vai ter que legislar para o povo, independente do seu pensamento ou da sua ideologia, ou do que você acredite. Mas aquilo que for melhor para a população, eu acho que vale a pena sim a gente discutir, botar em pauta, independente da polêmica que cause. Então, eu acompanhei aqui muitas questões das famílias atípicas, e eu acho que a gente não pode deixar Alagoas ficar para trás. E a gente, enquanto representante de Maceió, não podemos deixar Maceió ficar para trás, né? Que, de certa forma,
talvez, e acabar com preconceito, não sei, a gente está em audiência e seja uma forma de poder tirar um pouco desse preconceito, é criar paralelamente uma lei que puna quando seja destinado para outros meios que não seja a medicinal, de uma forma mais taxativa, porque as famílias estão precisando, estão pedindo socorro e muitas vezes o SUS não tem terapias ocupacionais, não tem terapias alternativas, não tem muitas vezes nem pelo SUS medicamentos alternativos que custam muito caro. Então, parabenizar a Teca por esse assunto tão sério, que muitas vezes é ou vandalizado ou preconceituado diante da população, e que é importante a gente discutir isso para que a gente possa trazer uma saúde melhor para aqui o povo de Maceió. Então, muito obrigado e parabéns pela audiência. Muito obrigada, vereadora. Fiquei muito feliz com a presença da senhora. Sempre fico muito feliz com a presença de outros vereadores, não só o proponente aqui na casa, que compareça às audiências públicas. É muito importante que tenhamos esse debate e esse espaço de escutar a população. Eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o senhor João Nunes, representando também a OAB de Alagoas. Ele já foi? João Nunes, OAB. Edivan? E, desculpa, Juan, porque tem um IJ aqui. Desculpa, Ivan, desculpa. Erro meu. Ivan Nunes, da OAB. Tá ligado? Tá. Alô? Excelentíssimos parlamentares, membros da mesa e todos aqui presentes. Meu nome é Ivan, eu sou advogado criminalista. Obrigado. Sou advogado criminalista e o que a atuação na área me ensinou foi que a maior urgência do Brasil não é legislativa, é humana. Hoje estamos aqui para discutir, não é ideologia, não é achismos ou modismo. Estamos aqui para falar de vidas. Um exemplo está aqui ao nosso lado. Estamos falando de mães, estamos falando de idosos, e mães guerreiras como essa, que muitas das vezes têm que batalhar pelo seu filho. E como foi muito bem pontuado aqui, o que acontece é que muitas das vezes o SUS não tem um tratamento, às vezes não muito célere, para dar um respaldo para a população. Às vezes a gente tem que aguardar muito tempo. Todos nós sabemos a fila do SUS como é. E o que acontece é que a cannabis sativa hoje, ela consegue trazer para nós, no quintal da casa, como foi muito bem pontuado aqui pela mesa, consegue trazer no quintal da nossa casa o nosso próprio tratamento. Não é a gente que vai dizer, não é o Estado que pode pontuar isso, qual tratamento seguir, e sim os médicos, uma relação direta de médico e paciente. Então não cabe a nós, não cabe ao Estado, não cabe à ideologia falar sobre isso. Isso é uma questão de ciência, uma questão pública com relação a isso. Muitos países, como foi debatido aqui, como a exemplo de Canadá, de Israel, Estados Unidos, que foram os primeiros a combaterem as guerras às drogas, já estão delimitando, já estão pontuando, e hoje em dia, nesses países, já são regulamentadas várias políticas públicas a respeito disso. Aqui, hoje em Maceió, como foi bem pontuado aqui no Estado, teve uma decisão essa semana que foi muito favorável às pessoas que precisem do acesso a esse medicamento. O que acontece? Estamos obrigados hoje, pela Anvisa, já foi pontuado pelo STF, já foi pontuado em diversos órgãos, mas a gente não tem uma regulamentação fiel. Graças ao trabalho da Defensoria, em conjunto com a OAB, a gente conseguiu essa pontuação
a regulamentação pelo Estado, que a gente já estava desde 2022, salvo engano, esperando. A ciência já falou, a OMS já falou, e o mundo todinho está caminhando à legalização, está caminhando também para que todo o preconceito e o estigma a respeito dessa planta seja quebrado. Quem se opõe hoje em dia à regulamentação, com todo respeito, está totalmente desinformado. Não estamos aqui diretamente tratando do uso recreativo da planta. Estamos aqui com base, inclusive tem a presença de médicos aqui, de psiquiatras, estamos aqui para tratar o paciente. Então a gente não pode ter preconceito com relação ao tratamento. A gente tem que ter a mente aberta, a gente tem que ter uma espécie de, vamos dizer, um jogo de cintura para a gente tentar coibir todo e qualquer estigma a respeito disso. Para concluir, o que a minha fala veio aqui falar, o que eu vim aqui expor é a respeito de temos que combater, temos que regularizar, temos que delimitar. Não estamos aqui para julgar. Não cabe a nós o papel de julgar. Não cabe a nós o papel ideológico. Cabe a nós o papel simplesmente do nosso ser natural. O que é que eu quero dizer com isso? Estamos aqui hoje em dia para tentar quebrar todo o estigma da sociedade com relação a isso. Precisamos desse tratamento, inclusive porque estamos perdendo muitas vidas. Foi falado, inclusive pela mesa, a respeito do câncer, que é um tratamento, muitas vezes, muita gente com câncer terminal precisa desse medicamento para coibir as dores. Às vezes a morfina chega a um ponto que ela não faz mais efeito. A morfina não faz mais efeitos. Então, se vocês forem ver, tem até vários documentários, várias pesquisas, vários estudos que falam isso. É muito... Alô? Um minuto para concluir, por favor, Alan. É muito importante que a gente consiga quebrar todo esse estigma e esse preconceito, para que a gente possa caminhar na direção que outros países, inclusive bastante desenvolvidos, como a exemplo, como eu citei antes, de Israel, Canadá e Estados Unidos, que a gente consiga quebrar todo esse preconceito e seguir o caminho que o mundo vem seguindo. O município de Maceió, normalmente, não Maceió, mas a parte do Nordeste do Brasil, tem muito preconceito e muito estigma com relação a isso. Só isso que eu queria falar. Estou meio nervoso, mas é a primeira vez que eu falo em plenário, inclusive. Normalmente eu estou acostumado com audiência e é muito mais tranquilo. Mas o que eu quero passar é só isso, que a gente tem que quebrar mesmo esse estigma e que a gente tem que debater seriamente de todas as formas possíveis, porque isso pode não ser hoje, a gente pode ter esse preconceito. Pode não ser hoje, mas lá no futuro a gente pode ter a necessidade de acesso a essa medicação. Então, para que esperar se a gente pode fazer isso agora? Pode ser um filho nosso no futuro, pode ser a nossa mãe, pode ser a nossa avó, pode ser um parente nosso. Então vamos concluir e acabar de uma vez por todas esse preconceito, regulamentar isso aqui, para até o nosso município tornar exemplo para outros. Vai ter, inclusive, várias audiências, vocês até estão convidados, vai ter uma audiência parecida com essa lá em Arapiraca, já foi delimitada, o meu presidente da minha comissão, o Lucas aqui presente, ele pode passar maiores informações a respeito disso, mas o que eu quero convidar vocês é que sempre que possível venham para debates, venham para tudo que a gente possa conseguir a nossa legalização. Não é para mim a legalização, não é para usuários, não é para de fato quem precisa, é para todos. Isso é preconceito, a gente tem que combater isso, a gente tem que deixar isso de lado e tem que seguir rumo ao progresso. Eu peço desculpas um pouco pelo nervosismo, é a primeira vez que eu falo no púlpito, e agradeço principalmente a oportunidade. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Ian. Não fique com vergonha. Ivan, Ave Maria, qual? Tá quase. Ivan.
Muito obrigada pela fala, por estar aqui junto conosco. Eu fico muito feliz. Assim, perca a vergonha que essa casa é do povo mesmo, todo mundo pode falar e vai ser respeitado aqui. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o senhor Givaldo Tito, conselheiro tutelar. Givaldo Titio, desculpe. Boa tarde, pessoal. Eu queria cumprimentar a todos na mesa, na pessoa do Dr. Tutimés, que é um ser humano fantástico, uma pessoa que eu conheço desde quando era advogada, muito sensível. Eu lembro-me que a gente fundou a Secretaria de Prevenção, que hoje é a CEPREV, antigamente CEPAS, e a gente tinha dificuldade em custear tratamento de dependentes químicos. E a minha preocupação maior era adolescente e criança, porque a gente hoje encontra criança com 9, 10 anos que já está usando droga. Aí cheguei até Dr. Tutimés, levei Jardel lá para a gente conversar. Aí mostramos a realidade do nosso estado, que Alagoas não custeava o tratamento da dependência química, e que eu ia atrás na Paraíba, Fortaleza, porque Alagoas não tinha comunidade terapêutica. E o Dr. Tutimés disse, como é que resolve isso? Aí a gente explicou, ele disse, não, se o Estado não custear, eu vou mandar sequestrar R$500 milhões para custear o tratamento. E hoje eu vejo o Dr. Tutimés aqui nessa mesa, sinal que o projeto está em boa companhia, porque ele, se não resolver, se tem um dinheiro aqui, se tem dinheiro para fazer festa, outras coisas, tem um dinheiro para isso, vamos cuidar disso. Eu não sou conhecedor do assunto, desse assunto. Fiz questão de vir, a Alessandra me convidou, e assim, me entristece, porque, querendo ou não, é um assunto que diz a criança ou adolescente, que através da associação lá da Famílias de Anjo, eu conheci muitas crianças que têm problemas, que precisam desse medicamento, e era preciso que tivesse de cada região um conselheiro tutelar aqui. Era preciso que outros vereadores estivessem aqui também, independente de político ou não, é necessário a união. É assim, não sou adepto à marcha da maconha, mas assim, eu sou daquele tipo que me convença. Eu quero conhecer, estava conversando com a amiga ali do Liamba, e ela me mostrou algumas coisas. E eu não vou me estender, todos falaram da necessidade e da precisão da medicação, mas se existe hoje o preconceito, existe a cultura. Quando se fala da questão da maconha, é uma coisa espantosa. Chegar em casa falando da maconha, Ave Maria do céu. E assim, pasmem os senhores, né, quer dizer, eu não vejo menos de 7 funeral por dia por conta das drogas. Muitas mães chegam lá no conselho, titio, ontem acharam o corpo do meu filho, de 15, 14 anos, mas não que uma coisa tenha a ver com a outra, a gente tem que quebrar o preconceito. Como já chegaram mães dizendo que não tem acesso a essa medicação. E assim, hoje foi muito proveitoso a fala do defensor, a fala da vereadora. Há uma falta de conhecimento, tanto na minha parte como na de muitas pessoas. E era preciso que esse evento não fosse nem aqui, fosse no centro de convenção, onde pudesse vir caravanas, pessoas e mais pessoas para interagir, para conhecer melhor o assunto. Entendeu? Se Deus fez o medicamento, fez a planta, o homem, ele estudou para isso, e se é comprovado cientificamente que aquela medicação ela vai ajudar, por que não investir? Por que não ir atrás? Por que não aproveitar? O Estado que se gasta tanto com eventos, com festas, vamos cuidar de pessoas, vamos cuidar de gente, vamos cuidar das nossas crianças. Viu? Eu não falo muito, mas terminei falando. Obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe a vida de todos. Obrigado.
Muito obrigada, Givalda. É realmente muito importante que todos os conselheiros tutelares estejam atentos às discussões, o que envolve a criança e adolescente. Então, muito importante a presença do senhor aqui. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra o presidente da Comissão da OAB de Cannabis Medicinal e Cânhamo Industrial, o senhor Lucas Sobral. Boa tarde. Eu queria primeiro agradecer. Esse é um momento muito especial para mim. Eu trabalho com cannabis há pouco mais de 5 anos. Então, lá no início de 2020, ainda pouco se falava sobre isso. A Anvisa ela começou a tratar cannabis de fato como medicinal em 2015. Só que de 2015 para 2020 a gente não teve um avanço tão grande como se teve nesses últimos 5 anos. Então, apesar de não estar desde o início, eu pude ver muito esse tema avançando. E eu lembro que a gente via decisões de Brasília, de São Paulo, e eu ficava muito naquele sentimento de quando que isso vai chegar aqui? Quando que a gente vai ter... Quando que a gente vai ter um grande movimento aqui em Maceió, aqui em Alagoas? Em 2022 a gente teve a aprovação da lei, o desembargador Tutmés também esteve lá na audiência pública, sempre demonstrando muito apoio à causa. E hoje eu vejo esse tema sendo debatido aqui na Casa do Povo, aqui na Câmara dos Vereadores, com as pessoas de fato não olhando com preconceito, mas sim encarando isso como medicamento, como um instrumento que não só salva vidas, mas também garante a qualidade de vida. E eu vejo também hoje não só o lado de inúmeros pacientes que precisam, mas de toda essa rede que envolve a cannabis. Então a gente consegue hoje ver médicos fazendo um exercício, gerando empregos através da cannabis. Letícia está aqui, Letícia hoje trabalha exclusivamente com a cannabis. É uma associação que gera renda, que gera tributo através da cannabis. E quando a gente começou a ver outros municípios, outras capitais no Brasil, começando a legislar sobre a cannabis medicinal, a gente precisa também trazer esse movimento aqui para Maceió. Então, nesse sentido, a gente buscou a vereadora Teca Nelma no ano passado, e fomos muito bem recepcionados. Eu queria aqui agradecer enormemente por todo o carinho, por toda a colaboração que a vereadora teve, e também os outros parlamentares que nos recepcionaram após o protocolo do projeto de lei. E esse projeto de lei, ele é pensado não só na dispensação, na entrega do medicamento para os pacientes. Ele envolve também toda a institucionalização de uma política pública. O que não se foi falado hoje aqui é a dificuldade de ter uma prescrição médica. Nós não temos hoje, dentro da rede pública, profissionais capacitados a prescrever a cannabis. Hoje em dia, de fato, só pessoas que têm condições financeiras podem pagar 500, 600, 300 reais para ir até um médico e depois pagar mais uma outra fortuna para conseguir um medicamento. Então, a lei que está sendo proposta aqui na Câmara dos Vereadores, ela vai além de entregar um medicamento. Ela vem para fazer com que todos os profissionais da rede pública de Maceió saibam como prescrever, que os farmacêuticos saibam como dispensar, que este seja um tema que as pessoas de fato conheçam, que tenham capacidade de se trabalhar. Esse projeto de lei ele tem algo muito importante também, que é incentivar instituições
a trabalharem com a cannabis, assim como a Liamba, como a FEAL. Na Paraíba, nós já temos mais de 3 associações que conseguem produzir em solo brasileiro. Eles conseguem cultivar e produzir medicamentos a baixo custo. Isso representa, inclusive, uma benesse para o poder público, que gasta menos. A gente está fazendo parte da Secretaria de Saúde do Estado e a gente vê o quanto que se gasta hoje com medicamentos à base de cannabis. Principalmente quando vem da judicialização. O Tribunal de Justiça hoje vem discutindo bastante essa judicialização da saúde, né? É algo muito complicado. Uma grande fatia do orçamento da CESAL, seja municipal ou estadual, vai para a judicialização. E quando a gente fala em judicialização, toda a compra é feita individualizada. É muito mais fácil a gente comprar para um coletivo do que para paciente por paciente. E não só as pessoas que precisam de medicamentos de cannabis, mas também toda a população é beneficiada com uma política pública dessa. Porque, em vez de gastar grandes quantias para poucos pacientes, nós conseguimos fazer uma compra coletiva e destinar verbas públicas até para outras questões, como a construção de mais clínicas, de hospitais, de criação de leitos, contratação de novos profissionais. Então, essa lei, ela representa um grande avanço para toda a saúde municipal. E, mais uma vez, eu agradeço aqui a presença de todos, dessa mesa brilhante, e que a gente consiga avançar com essa pauta. Obrigado. Muito obrigada, Lucas, por todo o seu trabalho. Eu agradeço você no nome da comissão. Na verdade, eu tenho que parabenizar toda a comissão que trabalhou e trabalha ainda justamente em cima de desmistificar e publicizar e também trazer políticas públicas que dignifiquem e melhorem a vida dessas pessoas. Eu gostaria de convidar para fazer uso da palavra o senhor Luca Batista, deixa eu só relembrar aqui, representando a Igreja dos Humildes. Olá. Alô? Tá funcionando bem. Uma boa tarde a todos. Que a paz do Rei Jesus esteja em cada coração. É um prazer estar nesta tarde aqui, participando deste momento, desta mesa, a vereadora Teca, que colocou esta audiência, doutora Raíza, minha esposa, que está ali, Maria Gabriele, Daiane, que representa a Marcha da Maconha, e todos os meus colegas que aqui estão, são muitos, né? Nesta luta, glória a Jesus. E eu quero dar uma participação falando do uso religioso desta planta, né? Que vem há milênios de anos acompanhando a humanidade, né? Jesus Cristo, no capítulo 6 de Marcos, quero falar biblicamente, já que minha representação é religiosa, ele fala que quando Jesus Cristo ordena os seus discípulos ir perante as aldeias pregando o reino dos céus, ele dá um óleo, versículo 13, e o curavam e libertavam os endemoniados, ungindo com óleo. Nesta geração, a epilepsia e o autismo têm sido, como posso falar, controlada, dado qualidade de vida às pessoas que têm o utilizamento desta medicação. Na antiguidade, essa doença era tida como possessões de demônios. Quero falar do uso religioso. Esta planta veio ser demonizada há aproximadamente 100 anos, com muitas mentiras, como aquela que se diz que a maconha queima neurônios. Uma grande mentira que já foi desmistificada pelo Dr. Sidatra Ribeiro, que comprova que a cannabis ela é neuroprotetora e traz novas sinapses, pensamentos. Por isso que esta planta é tão utilizada pelas pessoas artistas, né? Quero falar também da minha esposa, Maria Gabriele, que venceu um câncer de linfoma de Hodgkin no estágio 4. O médico ainda afastou a medicação dela porque ela chegou a um ponto que ficou muito debilitada. Ficou só o osso e a pele. Minha esposa, ela não se deu com o óleo da cannabis, mas de forma fumada. Hoje ela está ali para a honra e glória do Senhor Jesus. Ela ainda faz o tratamento com a cannabis, pois, como a médica lhe falou, a odontologista, depois que a quimioterapia passa, ainda vem os retrocessos.
ansiedade, insônia. Nós acompanhamos isso com a minha esposa. Quando a gente temos a falta desta planta, que é inacessível à população, eu deixei uma foto aí para que as pessoas coloquem, de uma plantação que foi utilizada para cuidar da minha esposa, mas que infelizmente eu e meu pai fomos presos por causa disso. Passei 11 meses na primeira prisão e 11 meses na segunda prisão por plantar. Nós temos uma convicção que quem planta não compra. Estávamos tendo nossa plantação para não estar financiando o tráfico que derruba sangue inocente de todas as formas. Hoje, estamos participando deste momento único, posso dizer, aleluia, como o doutor aqui, doutor Lucas falou, o acesso a esta planta é muito difícil, por isso que, infelizmente, eu fui preso com meu pai, por causa que não tenho condições de pagar médicos especializados. Hoje, doutora Raíza, com mais o doutor Rafael e doutor Gustavo, nos ajudaram depois da participação na Marcha da Maconha de 2024, um vídeo que circulou, Alagoas e o Mundo, e a Comissão de Constituição e Justiça da Cannabis Medicinal nos quer dar um amparo, né? Só que ainda, como o irmão falou, as condições financeiras é difícil, né? Eu sou motoboy e, assim, eu luto pelo meu pão de cada dia e eu estou muito feliz mesmo de só estar aqui participando, né? Que Deus abençoe a todos. Eu quero só deixar mais um versículo que está em Salmos, capítulo 94 e o versículo 20. Por acaso o trono da iniquidade te acompanha, a qual foge uma lei por pretexto. Eles derramam o sangue inocente e aprisionam os pobres. Amém? Obrigado a todos. Muito obrigada, Lucas. Não conhecia a igreja, vou ser sincera, é a primeira vez que eu estou tendo contato. O Tutimé estava aqui me comentando que já conhecia vocês anteriormente. E vou procurar saber mais informações, porque é a primeira vez que eu tenho contato. Mas, assim, seja bem-vindo aqui à Casa do Povo, você pode se expressar, mesmo que algumas pessoas não concordem, faz parte, a democracia é isso, a gente respeita a sua fala e você é bem-vindo aqui também na Câmara. Gostaria de convidar para fazer uso da palavra a senhora Letícia Ravelli, diretora-geral da Liamba. Boa tarde. Queria agradecer a oportunidade de estar compondo a mesa e a coragem da vereadora de estar levantando esse projeto de lei para que hoje a gente consiga discutir saúde pública dentro do nosso estado. Para mim é um marco histórico poder falar sobre ciência, saúde pública e principalmente sobre dignidade para a nossa população. Eu sou Letícia Ravelli, sou farmacêutica, mas eu sou paciente e hoje eu tenho o direito de cultivar a minha maconha de forma legal através de um processo chamado de habeas corpus. Tenho especialização em farmácia magistral, em cannabis medicinal. Hoje estudo sobre fitoterapia, porque acredito que outras plantas também podem trazer essa potencialização no nosso sistema endocannabinoide. E atuo hoje como diretora e farmacêutica da Associação Liamba de Plantas Medicinais, que é uma associação que já fazem 2 anos de atuação aqui dentro de Maceió. Somos uma associação sem fins lucrativos e que acreditamos que não é só sobre o acesso à medicina, como também acesso à informação, ao conhecimento. De nada adianta falar sobre maconha medicinal se não tem um médico para prescrever, se não tem um profissional da área da saúde para acompanhar. Então, a gente leva tanto acesso à medicina aqui dentro do estado, como também informação. Informação para quem quiser entender mais sobre o universo da maconha dentro do cenário brasileiro. Então, é fundamental a gente lembrar que a cannabis medicinal, ela é uma realidade brasileira, ela já existe. E desde 2015, a maconha ela é legalizada para uso medicinal no Brasil. E aí entra a importância da atuação de associações, né? O que são associações canábicas? É um ato de desobediência civil, pacífica, onde a população se organiza para construir um espaço seguro, onde a gente possa cultivar, produzir, ter acesso à nossa medicina,
produzir pesquisas e levar informação acerca dessa planta. E o que é que acontece? Se o Estado fecha os olhos para isso, não nos dá acesso, a gente se organiza enquanto população e faz o negócio acontecer. Então, enquanto a gente está aqui discutindo um projeto de lei, a LIAMBA ela já está atuando, e aqui eu também peço proteção, porque não é fácil a gente trabalhar com essa planta aqui dentro do nosso estado, sem medo. Hoje a gente tem quase 300 associados. Graças à internet, a gente consegue acessar outros estados. Então, não é só o estado de Alagoas, que a LIAMBA atende, como outros estados do Brasil. Só que o nosso grande número são de pacientes alagoanos. E desde a fundação da associação, o número de crianças autistas e mães atípicas que nos buscam só vem aumentando. A gente gostaria de estar ajudando várias outras pessoas, porque a gente entende que o acesso ele não é barato, mas infelizmente a gente hoje não tem estrutura para estar abrindo para mais 300 pacientes e dando esse acesso. Sobre o projeto de lei, eu acredito que propõe, para mim, é algo muito simples, mas totalmente transformador. Ele dá apoio para as entidades sem fins lucrativos, para as associações, as pessoas que já estão fazendo esse trabalho. E não é só sobre, mais uma vez, não é só sobre o acesso ao medicamento, mas dando apoio aos nossos trabalhos, a gente também consegue fazer geração de emprego dentro do nosso estado. Enquanto farmacêutica, eu me preocupo com relação ao atendimento sobre esse tipo de medicina. Não é igual aos alopáticos, é um tratamento que tem que ser individualizado e humanizado. A gente está falando de uma planta que tem de mais de 170 compostos com ativação medicinal dentro do nosso organismo. Todos os nossos órgãos existem receptores prontos para receber fitocannabinoides, que são as substâncias presentes na maconha. Então, se todos os nossos órgãos têm receptores para receber essa substância, então vocês imaginam o número de patologias e condições que a gente consegue atender. Só que ele precisa ser um tratamento humanizado, porque para cada organismo existe um sistema endocannabinoide diferente. E o sistema endocannabinoide, que está presente em todos os nossos órgãos, ele é simplesmente responsável por equilibrar a ação daquele organismo, daquele órgão. Então, às vezes, o paciente ele não está com problema no fígado, no pulmão, no útero. Na realidade, é só uma disfuncionalidade do sistema endocannabinoide. Então, quando a gente entra com essa planta, que ela se liga àquele sistema, ela equilibra tudo. Então, às vezes, o paciente ele vai fazer o uso para uma determinada patologia e a gente consegue obter respostas em vários outros setores da vida dele. Então, você faz o uso para tratar a ansiedade, você consegue tratar a insônia, uma compulsão alimentar, uma dor. Então, é por conta disso, do sistema endocannabinoide estar presente em todos os nossos órgãos. Então, só mostra a importância dessa planta. Esse sistema endocannabinoide já deveria estar sendo estudado nas universidades. Eu, enquanto farmacêutica, nem imaginava que eu estaria hoje para falar sobre maconha medicinal. Então, é preciso que essa matéria entre nas universidades para a formação dos profissionais que vão acompanhar os nossos pacientes. E aí entra nessa questão da individualidade, de entender que cada organismo é um organismo, e para cada organismo vai existir um sistema endocannabinoide precisando de uma necessidade diferente. É necessário que a gente tenha um espaço para acompanhar, não é só sobre dispensar esse medicamento, porque tem que entender, a gente está falando de uma substância, de um medicamento que pode ser ajustado à vida do paciente, e não fazer com que o paciente ajuste a vida dele para fazer o uso do medicamento. Eu trago como exemplo a Flor da Vida, que junto com parceria com a Prefeitura de Ribeirão Preto, criaram uma clínica pública de cannabis medicinal. Então, o paciente, ele busca essa clínica, ele vai ter um profissional capacitado para atender, para prescrever, vai ter uma equipe multidisciplinar, porque uma das preocupações da Associação LIAMBA é a gente ter essa equipe multidisciplinar para acompanhar, de fato, o tratamento do paciente, se está tendo bom resultado, se teve algum efeito colateral, porque se houver algum efeito colateral, a gente consegue amenizar esse efeito. É só a questão de entender, olhar com humanização mesmo para aquele paciente,
e ver as necessidades e ajustar enquanto isso. Então, levanto também aqui a ideia da gente conseguir construir uma clínica de cannabis no SUS, com profissionais capacitados e que consigam acompanhar. Tem um espaço de conversa, um espaço para ser dispensado, mas que também o paciente consiga chegar e tirar uma dúvida, ter um apoio. E outra coisa, a gente fala muito sobre o paciente que precisa do tratamento. E uma das coisas que eu mais observo, está aqui a Paula como exemplo, né, é que quando a gente leva acesso a essa medicina, a gente não está levando só a um paciente, a uma pessoa individualizada. A gente consegue trazer uma melhoria de vida, um alívio para toda uma família. E aí eu vejo muito o sufoco de mães, como a gente atende bastante a questão do TA, mães atípicas, onde elas também precisam desse acompanhamento. Não é às vezes só o paciente, mas quem cuida de quem cuida. Então, é isso. Espero que vocês entendam que esse acesso ele precisa ser de forma humanizado e individualizado, que a gente olhe para um indivíduo como uma pessoa e não como a indústria farmacêutica quer propor, que é isolar apenas uma substância, ditar uma posologia e dizer que aquilo serve para todo mundo, porque não vai servir. Então, muito obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada por todos os esclarecimentos e tratar com tanta seriedade um assunto tão sério. Então, Letícia, muito obrigada por ter vindo aqui representando a Liamba. Está muito bem representada a associação. Gostaria de convidar a senhora Jandira Nicásio para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, gente. Eu coloquei meu nome, mas eu não quero ser repetitiva. Eu queria apenas falar de um caso da minha mãe, que ela teve câncer também, e ela faleceu aos 77 anos de idade. Aos 77 anos. Mas eu lembro como nós tomamos conta dela, e ela tomava Zolpidem, tomava alguns medicação também para dor. E alguns amigos dela, do interior, levava semente de maconha para a gente e ensinou como é que fazia o chá, para que melhorasse as dores dela. O interessante é que a sabedoria milenar, gente. A maconha está aí há muitos anos e muitos séculos. Só que a gente realmente existe um preconceito muito grande, né, que foi criado em cima de tudo isso. Existe também toda uma história. Não vou falar porque eu também não sei muito bem a história, mas eu sei que tem um preconceito em cima que é racista. E minha mãe também tinha esse preconceito. Mas quando os amigos dela trouxeram as sementes, que eles ensinaram que existe até uma forma correta de fazer, tá? Que é 7 sementes, e você vai aumentando com o decorrer dos dias, você vai aumentando de 2 em 2 sementes. São coisas que os indígenas conhecem muito bem, e nossos avós, que nos tratavam também com plantas medicinais. E minha mãe, ela tinha dia que ela falava, eu não quero usar o Zolpidem. Hoje eu quero que você faça o chazinho para mim. E nós fazíamos o chá para ela. Ela era resistente, ela tinha preconceito, como todos nós, muita gente tem, porque nós fomos criados dentro dessa sociedade preconceituosa, principalmente em cima de uma planta, né? Também até hoje eu não entendo. Mas quando ela começou a usar, ela dormia bem, ela se alimentava bem. Quem teve câncer, fez quimioterapia, muita gente sabe que fica sem apetite, não tem vontade de comer. E minha mãe, quando ela usava o chá, ela se alimentava bem e dormia bem. E eu lembro de uma frase que ela falou para mim, acho que uns 5 dias antes de falecer. Ela falou, como nós somos preconceituosos, como o preconceito mata todo dia. E eu agradeço a Deus que hoje eu posso estar doente, mas eu não vejo mais a maconha como um veneno, e sim como uma medicação. E é sobre isso que eu queria falar, gente. A gente precisa realmente ter acesso medicinal. Eu sei que todos já falaram aqui, mas ela salva vidas. São plantas que salvam vidas. E se a gente for parar para ver, todos os medicação que estão aí disponível para a gente vieram de estudos da natureza.
por que não utilizar a maconha também dentro do SUS para aliviar as doenças, principalmente da mente, que a gente vê que ultimamente estamos bastante adoecidos, a nossa sociedade está bastante adoecida. E é isso, obrigada. Obrigada, senhora Jandira, por seu relato. Gostaria de convidar a senhora Daiane Rose, representando a Marcha da Maconha, para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos, todas, todes. Primeiro eu queria parabenizar pela iniciativa a vereadora Teca Nelma, mostrando que a coragem vale a pena. Segundo, eu queria dizer que meu nome já foi dito, né? Não quero falar aqui meu currículo, que ele é muito extenso, mas eu sou ativista da Marcha da Maconha. Queria dizer que foi a Marcha da Maconha, em 2008, que acolheu as mães e os pacientes. Não foi o Estado, não foi governo, enfim, foi a Marcha da Maconha. Hoje a Marcha da Maconha é marginalizada, né? A Marcha da Maconha não faz parte da maioria das construções, né, dos debates, não é convidada para participar da construção de um projeto de lei, por exemplo, mas é pelo preconceito. Talvez se fosse a marcha da cannabis medicinal, as pessoas aceitariam melhor, não sei. Mas em 2008, foram cultivadores ilegais que apoiaram as mães com seus filhos, né, que plantavam para elas, que forneciam, e ainda hoje mães cuidam de seus filhos com a maconha que ainda é ilegal. Garantiu o acesso de todas as pessoas mesmo, né? Já foi dito aqui que maconha no quintal é remédio ancestral, né? Não é de hoje que a maconha é usada como remédio. O SUS já gasta hoje milhões de reais dos nossos impostos com remédios à base de maconha, mas são remédios importados e de baixa qualidade, quando eu poderia estar plantando, quando o MST poderia estar plantando, por exemplo, a agricultura familiar, aqui em solo brasileiro, e os impostos ficariam aqui no nosso país. Mas não, o SUS gasta hoje milhões com óleo importado e de baixa qualidade. Quem tem dor tem pressa. Gente, eu não vou ver meu filho ou minha filha, minha mãe doente e esperar que um parlamentar ou algum político abra seu coração e me ajude. Não, eu vou na boca, eu vou na biqueira, eu vou onde for, como já foi dito aqui. Para cuidar de quem ama, a gente faz o que for preciso. Precisamos sim avançar. Como já foi dito aqui, os médicos, eles não sabem tratar a gente com maconha. São os pacientes impacientes que estão provocando a medicina a voltar e estudar. Porque na Faculdade de Medicina na UFAL, eu tenho certeza que se eu passasse para a medicina e chegasse no primeiro dia de aula e falasse de maconha, eu seria perseguida a graduação inteira, com certeza. Então, eu queria dizer isso, que quando os parlamentares forem pensar em maconha medicinal, em maconha como remédio, pensem realmente nas pessoas que precisam e na urgência que eles precisam, né? Eles, elas, enfim. E é isso. Gratidão, parabéns pela iniciativa. E maconha no quintal é remédio ancestral. Muito obrigada por toda a sua participação. Gostaria de convidar agora o excelentíssimo desembargador Tutimés Airão para fazer uso da palavra. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Eu ainda me lembro, o Lucas, cadê o Lucas? Está aí. Eu ainda me lembro do dia em que o Lobão me chamou para participar de uma audiência pública na Assembleia Legislativa. Né? Naquele momento, isso era 2021, 2022,
essa discussão, confesso para mim, era uma discussão meio distante, né? Para não dizer muito distante, né? E eu fui para essa audiência, eu fui assim, movido pela curiosidade. Eu quero entender isso, né? E eu me espantei. A audiência me provocou um espanto, daqueles espantos que fazem bem, ô Machola. Porque com os depoimentos que eu ouvi, de mães e de pais e de pacientes, enfim, das pessoas que faziam uso e que necessitavam desse uso, né? Eu entendi e me convenci de que, na verdade, era uma bela luta, uma luta muito justa, né? E aí fiquei muito feliz que a audiência deu ensejo a um projeto de lei, né? E que esse projeto de lei foi depois transformado em lei, foi aprovado, né? Fiquei muito triste, muito preocupado, quando percebi que esse projeto de lei aprovado pela Assembleia foi sancionado tacitamente, quer dizer, não teve uma concordância explícita, né, das autoridades a quem cabia sancionar, não é? E aí eu já pressenti que, na verdade, o projeto ia contar com uma certa resistência. Aliás, o projeto não, a lei. E, de fato, a resistência aconteceu, né? Porque até a iniciativa da Defensoria, na decisão recente, desembargador Márcio Roberto, né? A lei estava lá como está, na Secretaria de Saúde do Estado, para regulamentar, e essa regulamentação não saía nunca. Está lá, adormecida, né? O que é que isso revela, né? Na verdade, só tem uma resposta, né? Da ignorância, né? Alimentada, que alimenta o preconceito, que faz um mal enorme às pessoas, né? Porque, na verdade, o que é que se está tratando aqui? Na verdade, está se tratando aqui de um direito. E qual é o direito que eu falo? Eu chamo isso de direito ao não sofrimento. Ninguém pode tirar das pessoas a prerrogativa ou o poder de buscar alternativas para minimizar o seu sofrimento, ou então para acabar com o sofrimento. É o que as pessoas que fazem uso do cannabis querem, diminuir ou acabar o sofrimento. É disso que nós estamos tratando. Não estamos tratando de uso recreativo, de coisas do tipo. Não estamos tratando disso. Estamos tratando de fazer bem às pessoas, diminuir o sofrimento delas. E é por isso que eu estou aqui. E estou, Teca, muito feliz. Estou aqui muito feliz e parabenizando essa casa, os senhores vereadores, pela coragem de enfrentar essa discussão, porque eu sei que não é fácil, né? Porque é uma discussão que ela é escamoteada, né? Ela é escondida, ela esconde uma porção de preconceito, de ignorância, um monte de gente que não sabe de absolutamente nada, não é? E que teima em dar palpite, ou não sabe, na verdade, tudo isso fruto de um modelo de tratamento da questão das drogas, que é um modelo profundamente equivocado, que não traz vantagem para ninguém nesse país. Eu estava comentando ali com o meu amigo defensor público, é uma coisa estúpida, só morre gente de um lado, morre gente do outro, mais de 50% da população prisional é de gente presa por isso. O consumo não diminui, o tráfico aumenta, o traficante adora proibição. Quanto mais proibição, melhor para ele. Uma estupidez absoluta. E eu não sei até onde nós vamos parar com isso, né? Toda a resistência, na verdade, ao uso medicinal da cannabis resulta desse modelo.
resulta desse, eu não tenho a menor dúvida disso, não é? Bom, mas enquanto a gente não discute esse modelo, e aí eu não tenho muita esperança, confesso, não tenho muita esperança, enquanto não se discute esse modelo, pelo menos que a gente enfrente essa discussão, né? De fazer o uso medicinal dessa planta, né? Então, de modo que, parabéns a todo mundo aqui que está envolvido nessa questão, torcer para que os vereadores de Maceió aprovem esse projeto, não é? E que façam mais do que aprovar, né? Depois é diligenciar para que as coisas realmente possam acontecer, né? Porque senão não acontece, não. Não acontece, vai chegar um preconceito do tamanho do mundo, vai botar uma pedra em cima da lei, e a lei, pobrezinha, não vai produzir os efeitos. Ele tem que ficar atento, tá bom? Um abraço. Muito obrigada, Tutmés, por todo o trabalho que o senhor faz, também na vanguarda de direitos aqui no estado de Alagoas. Muito obrigada por ter comparecido e ter a mente tão aberta para discutir, para aprender também, para estar sempre presente nesses espaços. Então, muito obrigada. Gostaria de convidar o senhor vereador Jonatas Omena para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Eu queria parabenizar a vereadora Teca Nelma pela propositura de um tema tão sensível, tão delicado e tão importante quanto é essa audiência. E, desembargador, eu confesso também que eu vim hoje também por curiosidade, porque era um tema que é um tema delicado. Vivemos numa sociedade hoje preconceituosa e também, acima de tudo, conservadora. Conservadora porque o Givaldo Titio falou, foi muito feliz na fala dele, quando a gente fala que hoje o nosso Estado, ele vive um momento de violência muito grande por conta do tráfico de droga. Muito. E justamente por isso que temas como esse, tema de uma importância como essa, eu confesso a vocês que eu não sabia de o quão benéfica é essa medicação. Eu não sabia que, por exemplo, depois que o médico psiquiatra falou aqui das benéficas que esse medicamento ele faz, e que também ele não causa dependência como esses medicamentos tradicionais causam. Fiquei muito feliz em saber, eu sou professor, e hoje a gente tem um problema muito grande que cresce a cada dia, que se chama o autismo. Hoje, esta casa está cada vez mais debatendo sobre os PAEs, aumentando cada vez mais o número de PAEs na nossa cidade. E até quando a gente vai aumentar o número de PAEs? Porque a cada ano que passa, mais alunos autistas chegam às nossas escolas. E quando eu vi o relato dessa mãe, que eu chamei ela, eu disse a ela que ela era uma vencedora, porque ter 2 filhos autistas, um com nível 2 e o com número 3, você é uma guerreira. Parabéns, você é uma guerreira. E fiquei muito feliz quando você relatou a evolução do seu filho, entendeu? Então, por exemplo, se esse tratamento chega para os autistas aqui na nossa capital, vai ser uma bênção para a nossa educação, vai ser uma bênção para os pais. Saber também que essa medicação ela é benéfica para quem tem câncer, quem tem dores congênitas, dores que só passam com essa medicação. Vereadora Teca Nelma, parabéns pelo seu projeto e pode contar comigo. Obrigado a todos vocês.
Muito obrigada, vereador. Eu fico muito feliz mesmo com a presença do senhor, da vereadora Jane, que teve que sair, porque a gente consegue desmistificar muita coisa. Assim, geralmente existe esse preconceito muito grande, esse medo. Teve até vereador que votou contra a audiência pública, não foi nem contra o projeto, mas a gente vai debater e depois, se você for contra o projeto, você pode votar, que democrático tem isso. Mas a gente está lá para escutar, para debater, para entender essa diferenciação. Então, assim, fico muito feliz com o posicionamento do senhor, agradeço imensamente. E para a gente finalizar a audiência, a gente já está acabando, tem um vídeo do advogado da Liamba, que ele não pôde estar aqui presente presencialmente, mas ele enviou um vídeo para a gente de 2 minutos, que a gente vai passar aqui, e aí depois a gente já encerra a audiência e vai ter um coffee break aqui na sala ao lado para todo mundo fazer um lanche. Boa tarde a todos, eu me chamo Murilo Baglioni, eu sou advogado e diretor jurídico da Associação Liamba. E antes de iniciar, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou um homem branco, de cabelos e olhos castanhos, visto um terno azul marinho e uma camisa social branca. Eu gostaria de agradecer o convite da vereadora Teca Nelma, que nos convidou para participar da iniciativa do projeto de lei que institui a cannabis medicinal para o município de Alagoas. E também prestigiar a Ordem dos Advogados de Alagoas por meio da Comissão de Direito de Cannabis Medicinal e do Cânhamo Industrial. Nós, atuantes da Associação Liamba, vemos de perto a mudança em mais de 300 vidas. Nesses 2 anos, pudemos atender diversos pacientes e o nosso público-alvo são crianças autistas, como vimos no depoimento da mãe, Paula Marques, com o seu filho Miguel. O que nós estamos trazendo para essa lei são os direitos e garantias fundamentais de todos os cidadãos, com a implementação da cannabis medicinal no município e com uma estrutura clínica que possa atender com profissionais da endocannabidologia, irão beneficiar mais de 1 milhão de cidadãos maceioenses. Além disso, a cannabis medicinal é o acesso à saúde, ao tratamento digno, à qualidade de vida, ao bem-estar das famílias, e essa luta se iniciou em meados de 2014 com as mães que buscavam um tratamento digno por meio da cannabis medicinal para os seus filhos acometidos de doenças raras. Seja para cessar as crises convulsivas, ou até mesmo o medo de serem punidas por isso, a cannabis medicinal teve essa luta por meio das famílias, e até hoje nós vivemos esse medo da punição por levar o acesso à saúde, ao tratamento digno e ao remédio fitoterápico à base da planta cannabis sativa. E precisamos lembrar que a cannabis medicinal provém da planta cannabis sativa, que é a maconha. E a maconha é medicinal. Hoje nós temos mais de 672 mil pessoas que fazem o tratamento com a cannabis. Temos mais de 249 associações que já estão registradas com o uso terapêutico da cannabis e mais de 40 autorizadas judicialmente para fazerem o cultivo, a extração, a manipulação e a dispensação desses produtos. O nosso projeto de lei visa o acesso à saúde, à cannabis medicinal, ao tratamento digno, a um espaço de acolhimento para que todos os cidadãos maceioenses possam ser beneficiados. Eu agradeço a atenção de todos e uma ótima tarde. Queria mais uma vez, para finalizar, agradecer a presença de todos, agradecer os posicionamentos, a seriedade que levaram o debate aqui na Câmara de Vereadores, respeitando o espaço. Então, fico muito feliz, agradecer a todos os vereadores que estiveram presentes, ao desembargador, à OAB, a todos os representantes das associações, o médico aqui também, o Jimmy, enfim, a todos que estão aqui, especialmente a nossa mãe, representando aqui as pessoas que utilizam e que transformam a vida das pessoas. Então, dito isso, nós estaremos agora com o trâmite do projeto de lei, para que ele seja aprovado o mais breve possível. Traremos atualizações para todos vocês. Então, eu gostaria de agradecer imensamente e convidar a todos para o coffee break na sala ao lado e declarar encerrada a audiência pública. Muito obrigada.